Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, essa igreja doméstica, nossos amigos de perto e de longe. Queremos, no início dessa nova semana, estarmos em sintonia com Deus, certamente conversando, dialogando, rezando e acreditando nesse tempo de mudança, nessa época de mudança, onde nós podemos não estarmos presencialmente nas celebrações eucarísticas, mas essa igreja doméstica, ela reza, celebra e vive este momento tão bonito da sua fé. No início dessa nova semana, nós queremos colocar, daquilo que Jesus ordenou à igreja, dando a ela esse imperativo, e a todos nós, como discípulos missionários, ide por toda a terra, pregai o Evangelho. Chegamos até você pelos meios virtuais, essa igreja doméstica, nossos amigos de perto e de longe. A igreja não pode parar com o anúncio do Evangelho. Eu acredito que essa igreja doméstica também não ficou paralisada, não ficou inerte diante desse tempo atípico em que vivemos. E nada mais do que iniciarmos essa grande semana ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as parábolas de Jesus, a simplicidade do seu ensinamento, para podermos falar do reino de Deus, anunciar o reino de Deus. Por isso, diante das inúmeras parábolas de Jesus, esse modo tão simples de falar do reino de Deus, que se torna tão compreensível ao nosso coração, à nossa fé, eu estarei rezando o Evangelho deste domingo, uma parábola. Claro que na sequência tem outras parábolas que Jesus usa para poder falar do reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ele lhe propôs outra parábola. Sucede que o reino dos céus, o mesmo que é o homem que semeou boa semente em seu campo, enquanto as pessoas dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio por cima, bem no meio do trigo, e foi embora. Quando a erva cresceu e deu espigas, então apareceu também o joio. O servo do dono da casa vieram dizer-lhe: Senhor, não foi boa semente que semeaste no seu campo? De onde vem então que haja nele joio? Ele lhe disse: foi o maligno que fez isso. Os servos lhe disseram: então queres que nós vamos tirá-lo? Não, disse ele, não aconteça que, tirando o joio, arranqueis o trigo com ele. Deixai que ambos cresçam até a ceifa, e na época da ceifa direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e arrancai-o em molhos para queimá-lo, mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, querida igreja doméstica, nossos amigos de perto e de longe, tão bonita esta palavra, esta parábola de Jesus, quando vai, certamente, demonstrar que ele semeia boa semente. A igreja semeia boa semente, porque ela anuncia a palavra revelada, o reino de Deus apontado e mostrado por Jesus, e cada discípulo missionário, consciente do seu batismo, também deve ser esse que vai e levar a boa notícia. Para quem trabalha no meio rural, talvez lá no seu canteiro de verduras, de flores, ou até mesmo no seu apartamento, você joga a semente na terra e fica aguardando o ressurgimento das folhas, flores e frutos.
talvez aparece lá uma planta que não foi semeada por você. Apareceu no meio da sua muda de verdura ou da sua flor, algo que estava aparecendo e nascendo, surgindo também no meio daquela flor ou verdura que você semeou na expectativa de colher aquilo que é bom. Mas cresceu outra flor. E talvez você tenha o grande cuidado de não arrancar, né? Isso, nossos irmãos mais experientes da vida, talvez tenha aquele grande cuidado, né? Principalmente a mudinha de alface, uma planta pequena, uma flor pequena, porque vai dizer, não arranque, porque ela está agregada à raiz daquela plantinha, e se você arrancar vai prejudicar o crescimento dessa planta. É o cuidado, né? Discerne aqui nesse evangelho, por esta parábola, né? Início dessa parábola de Jesus. Claro que na sequência tem outras parábolas que ele narra, demonstrando a graça e a ternura de Deus. Fica claramente evidente para nós o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a ternura de Deus por cada um de nós, e de modo muito especial por essa igreja doméstica que agora está rezando e nos acompanhando com o coração, com muita fé, reconhecendo o cuidado de Deus. Olhe a paciência de Deus que Ele tem para conosco. Demonstra todo esse cuidado, todo esse carinho de Deus, a paciência de Deus para conosco. Não arranqueis o joio. Deixe o joio crescer junto e no momento oportuno, eu direi aos ceifeiros, quando a planta crescer, quando chegarmos à plenitude do reino de Deus, certamente Ele vai dizer assim, olha, jogue aquilo que não presta fora, tirai do meu convívio, porque não foi o verdadeiro discípulo missionário que anunciou a boa nova. E saibamos sim, meu irmão, minha irmã, essa igreja doméstica que hoje reza e celebra pelos meios virtuais a sua fé, a sua alegria, possamos sim ter a grande certeza do cuidado de Deus, da paciência de Deus, nesse tempo de isolamento em que vivemos, nesse tempo de pandemia em que vivemos. A igreja não está inerte no anúncio da palavra, e ela nem pode, né, ficar inerte diante dessa pandemia, desse isolamento em que vivemos. E a sua fé também, meu caro amigo, meu irmão, de perto e de longe, essa igreja doméstica também não está inerte. Está sim. Nós estamos rezando, celebrando, comunicando e levando a palavra de Deus pelos meios virtuais, pelas plataformas virtuais, que possibilita essa época de mudança, nesse novo normal, que agora nós estamos imbuídos a levar a palavra de Deus até a sua casa. Que durante essa semana você possa desabrochar sim com seu carinho, com sua fé, tendo a paciência, o cuidado, o zelo para anunciar a palavra de Deus a tantos irmãos que ainda não conhecem esta verdade. Que bela mensagem Jesus nos deixa, porque aqui prova nitidamente a paciência de Deus, o cuidado de Deus. E esse cuidado também nós somos chamados a viver com cada irmão e cada irmã, e vivemos nessa igreja, comunidade eclesial missionária. Peçamos sim ao bom Deus que nos dê esse dom da paciência, esse dom reconhecendo a sua bondade, a sua ternura, a sua misericórdia, para vivermos na tranquilidade essa nova semana que estamos iniciando. Fica aí a vocês esse momento orante da nossa fé, de levarmos a boa notícia até a sua casa, a tantos amigos de perto e de longe que chegará esta mensagem. E pedimos sim a intercessão de São José,
patrono universal da Igreja, que Ele acompanha, nos ajude a vivermos esse tempo de isolamento com muita fé, a maturidade da fé. Vocês não estão inertes e a Igreja está inerte diante dessa pandemia, desse isolamento que estamos vivendo. E pedimos também a intercessão de Maria, essa aqui intitulada Nossa Senhora da Conceição, que ela possa abençoar, eles possam interceder a Deus, abençoando a nossa semana, abençoando o seu trabalho, a sua casa, abençoando a tantos irmãos que precisam de ouvir o anúncio do Evangelho. Que desabrocha em nosso coração a misericórdia, a ternura de Deus, a paciência de Deus. Que saibamos, sim, desabrochar em nossas atitudes a misericórdia do Pai. Peço e rogo a Deus que desça sobre vocês, vossa família, nossos amigos de perto e de longe, nossos irmãos enfermos, nossos irmãos dizimistas, estes que estão sendo aí fiéis ao seu dízimo, à solidariedade da partilha, esse cuidado nesse momento com esta igreja de comunidade eclesial missionária, que nesse novo normal que estamos vivendo, chegando até a sua casa pelas plataformas virtuais, nós possamos sim cada vez mais sairmos amadurecidos em nossa fé. Que esse momento de isolamento não nos afaste da ternura de Deus, não nos afaste da misericórdia de Deus, para que sairemos sim mais forte desse momento de isolamento, para podermos abraçarmos a cada irmão e a cada irmã. Ouvimos claramente a paciência de Deus, o início dessa parábola que ele inicia o seu evangelho, que São João inicia, Mateus inicia este evangelho tão belo e tão bonito. Né? A paciência de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, porque na hora oportuna, quando nós chegarmos à plenitude da Jerusalém Celeste, Ele vai pedir aos ceifeiros que separe aquele que nós vivemos como bons cristãos, como bons discípulos missionários. Que desça sobre vocês, vossa família, vossa semana de trabalho, sobre nossos irmãos enfermos, nossos amigos de perto e de longe, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, de perto e de longe, essa igreja doméstica, fica aí o meu abraço, o meu carinho e uma grande e abençoada semana com a misericórdia, a paciência e a ternura de Deus. Meu abraço, meu carinho e uma grande semana, que ela seja regada pela misericórdia e pela graça do Pai.